Foi nesse momento que eu percebi quão negativa é a forma como eu me enxergo. Oi, meu nome é Valéria Novaes e nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre autoestima. Eu jurava que só tem baixa autoestima quem tem algum problema com o corpo, sabe assim? Se acha feio, se acha gordo demais, magro demais, tem algum problema com alguma parte do corpo, não aceita alguma coisa. Eu jurava que era assim, autoestima era somente relacionada à aparência física. Um dia eu tava conversando com uma amiga e estávamos refletindo sobre a vida, sobre as coisas que a gente passa e tal. E ela perguntou se eu tinha baixa autoestima. E eu falei, não tem problema nenhum com nada no meu corpo. Na minha cabeça eu falei não, mas na minha cabeça eu pensei, não tem problema com nada no meu corpo. Eu não me acho feia, eu não me acho linda, eu não sou nenhuma Gisele Bündchen da vida, mas eu não tenho problema nenhum com o meu corpo, sabe? Assim, eu acho tudo ok. Tem algumas coisas no meu corpo que eu já tive em algum momento, assim, orelha, eu sempre tive orelha grande, eu sou orelhudinha, assim. Na infância, assim, o povo zoava minha orelhinha e tal. E em algum momento, assim, quando eu era um pouco mais nova, isso foi, assim, mais ou menos uma questão, não nada assim traumático, mas é algo pra mim que eu superei. O cabelo cobre, não tenho que usar meu rabo de cavalo, eu uso tranquilo, minhas anterinhas ficam aqui, mas não me incomoda, sabe? Tem algumas outras coisas também, assim, que eu não acho incrível, que se eu pudesse, assim, melhorar, eu melhoraria, mas não é algo que mexa comigo, sabe? Não é algo que eu faria uma cirurgia plástica pra melhorar. Tipo, eu não faria uma cirurgia plástica na orelha, não hoje, no futuro eu não sei, mas hoje, não faria uma cirurgia plástica na minha orelha pra melhorar. Enfim, não tem nada, assim, fisicamente que seja um problema pra mim. Eu me acho bonita, eu me acho ok, assim, não me acho... Eu sei que existem mulheres muito mais lindas do que eu e tal, mas eu gosto de mim como eu sou, eu gosto da minha aparência. Quando eu me arrumo, eu me acho bonita. Claro que tem dias que, assim, eu tô horrorosa, tem dias que eu me achando ridícula, horrorosa, mas todo mundo vive esses dias, né? Então não tem problema nenhum com a minha aparência física. Aí depois dessa conversa que eu tive com a minha amiga, eu fiquei refletindo, eu fiquei pensando sobre isso, né? Autoestima, não sei o que, aquilo ficou na minha cabeça. Alguns dias depois, eu conversando com meu marido, a gente tava falando, eu tava num dia de bad, assim, um dia com ansiedade fortíssima, e a gente tava conversando, e ele falando sobre mim, assim, como eu me enxergo, sobre como ele me enxerga, e ele começou a falar coisas em mim que eu fiquei assim, tá, mas eu não enxergo isso em mim. Eu não vejo que eu sou isso. E aí eu comecei a falar sobre como eu me vejo. E aí eu comecei a prestar atenção como eu me colocava pra baixo, como eu me vejo, assim, a forma como eu me enxergo é horrível. Mas como eu estava me enxergando naquele momento. E aí eu comecei a falar que eu não me acho uma boa mãe, que eu não me acho uma boa esposa, que eu não me acho uma boa dona de casa, que eu me acho inteligente, que eu começo a fazer as coisas e eu não termino. A forma como eu falava sobre mim era horrível. Eu ainda me vejo um pouco assim, mas graças a Deus eu tenho trabalhado nisso pra melhorar. Eu não me via muito capaz de fazer nada. Eu achava, e eu ainda acho um pouco, mas eu tenho tentado mudar isso, não tinha condição de fazer nada, assim, sabe? Que tudo que eu faço, eu não faço bem feito, que eu sou uma inútil na vida. Eu comecei a me enxergar dessa forma. E aí ele parou, ele me trouxe de volta ali e foi falando, assim, sobre a forma como ele me vê, como ele me enxerga. E eu fiquei refletindo, eu falei, caramba, essas são duas pessoas completamente diferentes. Tipo assim, a pessoa que eu me vejo, a pessoa que meu marido vê, duas pessoas completamente diferentes. Porque assim, ele começou a falar assim, não, você é uma mãe incrível, você cuida muito bem do nosso filho, você faz tudo por ele, você educa ele muito bem, você sempre se preocupa com o bem-estar dele, com a saúde dele, se preocupa em dar uma educação onde tente minimizar futuramente traumas dele. Eu tento seguir uma educação assim mais empática, uma educação mais que enxerga a criança como ser humano, sabe? E ele falou, não, você é uma boa mãe, sim, você é uma boa esposa, você faz tudo por nossa família, você é muito capaz. A questão é que você não se enxerga capaz e aí você acaba se deixando viver nesse estado de estagnação. E ele fala, mas poxa, você é muito inteligente, porque assim, eu olho pro meu marido e meu marido é um exemplo pra mim, de pessoa assim, esforçada. Eu acho meu marido extremamente inteligente e ele sempre fala, desde muito tempo, ele sempre fala que ele me acha muito mais inteligente do que ele não se acha inteligente, ele se acha esforçado e que eu sou muito mais inteligente do que ele. Eu nunca me enxerguei assim, mas ele fala que eu sou muito mais inteligente do que ele. A diferença é que ele se esforça e eu acabo ficando ali mais parada. E é verdade. Eu só preciso enxergar em mim as minhas qualidades, as minhas forças, enxergar as coisas boas que existem em mim. Foi nesse momento que eu percebi quão negativa é a forma como eu me enxergo. Foi que eu comecei a perceber que a autoestima não está ligada à
aparência física. A autoestima, ela está ligada a como você se vê, não só fisicamente, sabe, assim, como você se enxerga, como você fala de você mesmo, assim. Você já parou pra pensar a forma como você fala de você pra outras pessoas? Eu nunca tinha parado pra pensar. Aí foi que eu comecei a perceber o quanto, assim, sempre que eu vou me referir a mim, eu sempre me coloco pra baixo, eu sempre falo sobre mim da forma negativa, eu sempre falo que eu não sou muito inteligente, que eu tenho os parafusos soltos, que eu sou meio doidinha, eu sempre falo de mim desse jeito. E aí foi que eu percebi que eu tenho baixa autoestima. E muita coisa pra mim começou a fazer sentido, coisas assim de muito tempo atrás, assim, começaram a fazer sentido, que realmente eu tenho baixa autoestima. E a partir daí foi que eu comecei a prestar atenção nisso, e aí eu comecei a ver o quanto o nosso exterior reflete o interior. Porque eu tava numa época, assim, onde eu tava, assim, muito largada comigo. Eu não tava cuidando muito de mim. Fiquei com o cabelo, assim, fazia um coque e tava bom. Unha, nossa, fazia muito tempo que eu não fazia minha unha. Fazia muito tempo que eu não cuidava de mim, que eu não parava, assim, pra cuidar de mim. Um momento ali, assim, pra mim. Passar uma maquiagem, fazer um skincare, fazer uma hidratação no cabelo, fazer a unha. Uma coisa que envolve o autocuidado. Nossa, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu não me dava conta do que o que eu mostrava aqui era o que tava dentro de mim. Eu me via como uma fracassada e, de certa forma, eu comecei a viver desse jeito. Eu comecei, assim, eu tava passando o dia inteiro de pijama. Não que passar o dia inteiro de pijama seja sinônimo de fracasso. Tem gente que passa porque acha legal, porque é confortável e tá bom. Só que aquela imagem que eu via refletida no espelho começou a me fazer muito bem. Eu tava, assim, passava o dia inteiro de pijama, passava o dia descabelada, unha de qualquer jeito. E eu olhava pro espelho e eu não me sentia bonita, porque eu não tava cuidando de mim. Eu realmente tava me vendo feia ali. Mas eu falava, é só porque eu tô tendo que ficar dentro de casa, tá bom, não tem problema eu tá feia. Quando eu for sair, eu me arrumo. Mas eu não tenho que me arrumar pro outro, eu não tenho que me arrumar só quando eu vou sair, porque o outro tá me vendo. Eu tenho que me arrumar pra mim. Eu tenho que me sentir bonita, porque me faz bem me sentir bonita. E aí, a partir desse dia, eu comecei a prestar mais atenção nisso. E aí, eu comecei a virar essa chave. E eu comecei a mudar o que eu vejo no espelho. Então, eu comecei a criar mais momentos de autocuidado pra mim. Eu fiz compromissos comigo. Inclusive, eu falei sobre isso no meu vídeo de hábitos. Eu comecei a criar hábitos que trouxessem, assim, aos poucos, trazendo de volta essa autoestima pra mim. Então, assim, eu comecei a fazer skincare todos os dias. Eu comprei produtinho de skincare pra uma rotina básica, bem básica. Lavar, hidratar, proteger. Só isso. Uma rotina básica, então eu tenho feito meu skincare de manhã, meu skincare noturno. É um momento de autocuidado, é um momento que eu sinto que eu tô cuidando de mim. É um momento que eu sinto que eu estou me amando. Eu passei a cuidar mais do meu cabelo. Eu tenho procurado fazer a unha, assim, todo fim de semana. Mesmo que eu não pinte, mas pelo menos eu vou lá e eu limpo, lixo, deixo bonitinha. Eu tenho cuidado mais de mim pra poder eu gostar do que eu estou vendo. Uma outra coisa também muito importante, voltei a fazer terapia, que eu tinha parado de fazer terapia há um tempo, voltei. E acho a terapia extremamente importante nesse processo. Eu acabei de voltar pra terapia tem pouco tempo, eu acho que eu fui 3 ou 4 sessões. Sinto que ainda tô nesse processo de identificação com a minha terapeuta, né? A gente tá ali se conhecendo ainda. Mas eu sei o quanto é importante isso, o quanto somente é importante você ir numa terapia, você levar suas questões a um profissional que vai saber como te instruir a lidar com certas situações. Então tem sido, assim, muito agregador. E uma coisa, assim, muito importante é entender que a mudança é um processo, não é do dia pra noite. Tive percepção disso hoje, virou uma chavinha, amanhã eu tô com a autoestima lá em cima, pronto, tô maravilhosa. Não é assim, é um processo. O processo tem que viver um dia de cada vez. E é isso que eu tenho feito, eu tenho vivido um dia de cada vez. Não é todos os dias que eu sinto vontade de dar de mim, não é todos os dias que eu tô me sentindo bem. Tem dias que eu acordo e eu quero passar o dia inteiro de pijama, tem dias que eu venço essa vontade, tem dias que não. Mas eu tenho lutado pra não me entregar isso de novo. Eu tenho lutado pra mudar a forma como eu me enxergo. Eu tenho procurado ser mais gentil comigo mesma, eu tenho procurado ser mais positiva comigo mesma, sabe? A forma como eu me enxergo, mudar. Quando eu começo a pensar assim, eu sou inútil, eu sou incapaz, eu paro, eu tomo consciência do que eu tô pensando e muda aquele pensamento. Não, eu não sou burra, eu só não sei isso aqui, mas se eu estudar eu aprendo. Uma coisa muito importante quando a gente tá vivendo esse processo de baixa autoestima são as pessoas que nos rodeiam. E você tem ao seu lado pessoas que só reforçam essa imagem negativa, é péssimo. Tenha ao seu lado pessoas que reforçam o seu lado positivo e te mostrem a pessoa incrível que você é. E tentem fazer você se enxergar com os olhos dela, sabe? Igual meu marido. Meu marido, eu sempre falo que eu queria muito me enxergar com os olhos que meu marido me enxerga. Ele me vê de uma forma muito positiva que eu ainda não consigo me ver, mas eu quero chegar lá. E tem sido um processo mesmo. Não é do dia pra noite, não é que hoje, assim, nossa, que pessoa com autoestima maravilhosa. Mas eu tenho vivido esse processo e tem sido bom. Eu acho que eu já avancei. Pelo menos um degrauzinho ali eu já consegui subir. Pelo menos eu já consegui enxergar isso, porque eu acho que é muito mais difícil você sair do lugar onde você tá quando você não consegue enxergar
onde você tá. A partir do momento que você toma consciência daquele lugar que você se encontra, é muito mais fácil você sair dele. E hoje eu já tô muito melhor do que, sei lá, 3 meses atrás, 4 meses atrás. E você que tá assistindo se sente dessa mesma forma que eu descrevi, como eu me sentia e como eu ainda me sinto um pouco, saiba que você é sim uma pessoa incrível, que você é sim uma pessoa capaz. Converse com pessoas que te amam e vão te mostrar o quanto você é uma pessoa maravilhosa. E procure ser mais gentil com você, procure ter mais empatia com você. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você achou que esse vídeo agregou alguma coisa na sua vida, deixa um like. Comenta aqui também como é que você se sente sobre essa questão da autoestima, se você também pensava que a autoestima é só aparência, é só físico. E o que é que você faz para se enxergar melhor? O que é que você tem feito por você para elevar a sua autoestima? Por favor, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Um grande beijo, fica com Deus. Tchau!